Olá, meus queridos, estamos aqui na quarta-feira, dia 6/4/2022. Benção divina, estamos no meio da semana. E o que aconteceu ontem? Vamos começar então com o Doleta? Doleta, petit, olá, vamos lá. O dólar ontem subiu 1,11%, até bonito assim, 1,11%, tá bonito de ver, 1,11%. Subiu de novo, então ele deu uma queda bruta, agora subiu, ele está fazendo oscilações. O meu medo ainda continua dessas oscilações serem bravas, serem altas, mas hoje pelo menos o dólar internacional está no 0 a 0 encravado numa estabilidade, certo? Isso é um bom sinal. Vamos esperar para ver aqui no Brasil como é que vai ficar. No mundo tá, e aqui no Brasil? Vamos rezar uns 10 mil Pai Nosso, Nossa Senhora da Aparecida, como diz um amigo meu. Porque nós estamos numa situação onde não conseguimos ter a certeza do amanhã. Ou seja, tudo se torna um desafio. Tudo se torna uma situação de muita cautela. Então vamos acompanhar, mas o que me assusta é as oscilações acima de 0,5%. O dólar é uma commodity, se assim podemos dizer, que deveria oscilar no máximo 0,5%. 0,5% para cima, 0,5% para baixo, ou seja, 1%. Você pode cair 0,5%, subir 0,5%. Mais do que isso, atrai moscas podres que gostam de carniça e trazem os tais dos especuladores para o câmbio. Câmbio não deve ser lugar para especulação. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal do Banco Central e o pessoal da economia não entendeu isso. Tem que deixar flutuante? Tem que deixar flutuante, mas tem que limitar a subida e a queda no dia para que não se torne especulativo. Pode cair 10%? Pode, de 0,5% por dia. Pode subir 10%? Pode, de 0,5% por dia. Mas não pode subir 4%, 5% num dia só. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser regulado e não pode acontecer. Mas vamos lá. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. DAX. Hoje o DAX, a bolsa da Alemanha, está caindo 1,5%. Está 14.209, ou seja, agora ela tá ainda dentro de uma média, mas já está um pouquinho mais para baixo. E a Bolsa do Brasil também acompanhando essa queda do planeta, e ontem caiu 2%. Professor, as pessoas estão perguntando, será que cai mais? Será que cai mais? Porque você falou que ia cair assim, né? E aí, será que cai mais? Eu vou esperar para ver. Eu não pago, eu não aposto. O que eu falei foi o que eu vi, o que eu senti. Se vai acontecer ou não já é outra coisa, porque eu até agora não me transformei num profeta. O dia que eu transformar no profeta, eu acerto 100%. Como eu ainda não sou um profeta, sou um mero médium, eu passo as energias e vocês têm que cruzar com as suas para ver se é isso mesmo ou não, certo? Não é aqui, eu não sou o cara aqui que pega e fala o guru que vai acertar todas, porque guru não acerta todas. Eu posso ser um guru, mas não profeta. São coisas distintas e separadas, certo? Mas vamos lá. Ontem a Bolsa do Brasil caiu 2%, fechou em 118.885, ou seja, ainda super alto, super bem. Então não tem problema as pessoas, caiu 2%, tá ótimo ainda, porque a Bolsa, pelos meus cálculos, ela deveria fazer um afundamento para mais ou menos uns 110 a 108 mil pontos, para depois ela começar a voltar na subida, e aí ela começar a subir, uma subida bem consistente, até acontecer alguma coisa da política, alguma coisa assim, não sei. Tudo vai depender da gravidade do bichinho que vai chegar e quando o bichinho vai chegar, mas que eu acho que ela ainda vai, nessas grandes quedas e grande subida, ela fazendo ainda um gráfico de subida, o problema é que a oscilação vai ser muito alta. E aí, ela vai cair até quando mais? E agora ela tá subindo, já perdi o bonde, sabe aquela coisa?
Eu acho que vai ser nessa pegada. Para investidor que tem um pouco de receio como eu, vou tomar muito no nariz, porque eu não vou querer entrar, eu vou querer ficar com o jurinho básico, porque o risco é muito grande. Por que o risco seria muito grande, professor? Por causa do vírus. Pode chegar aquele vírus da China aqui, de uma hora para outra, e afundar tudo. Pode dar uma loucura na cabeça sei lá, do Putin ou de alguém e soltar uma bomba atômica e arrebentar com tudo. Então, a instabilidade é muito grande. O risco está muito grande. E quando o risco está muito grande, eu saio do campo do altíssimo risco e vou para um campo de médio para baixo risco. Prefiro o CDB do banco do que o altíssimo risco, podendo ganhar fortunas. Meu zoião ainda não é grande igual de um ET. Então, eu não sou zoiudo, então eu não vou ficar com gana, mais, ganhei tanto, quero. Eu não sou dessa pegada, certo? Para mim, o pouquinho de todo mês, de todo sempre, faz o resultado melhor do que os outros. Então, nessa situação, o que você faz, professor? Eu costumo pegar, nessa situação, empresas que vão pagar participação nos lucros. Como esse mês vai ter algumas empresas que vão pagar participação nos lucros, eu vou ver algumas empresas entrar e sair no dia seguinte. Entra e saio. E fico com aquela rentabilidade, mesmo pouquinha, mas suficiente dentro de 1-2 dias. Que tem que servir para o mês inteiro. Então, se der 3% no mês, eu já estou satisfeitíssimo com a participação nos lucros, né? Então, é assim que funciona. Vamos lá ver as coisas, as notícias. Esqueci de falar. E a commodity, professor? Nós vamos bater um papo sobre a commodity. Meus queridos, o negócio é o seguinte. O petróleo Brent está subindo hoje um pouquinho. E mesmo subindo um pouquinho, ele está $108 o barril. Quando estava $108, a combustível, a gasolina nossa estava no preço antigo. Agora tá aí, quando subiu para 120, que veio os argumentos, não precisa subir, porque subiu para 120. Caiu do 120 para 108 e caiu o dólar, um monte caiu o dólar. O nosso combustível era para cair assim R$1 para baixo. Cadê a queda do combustível? Eu quero saber aonde está a queda desse combustível. Se o presidente estiver esperando para trocar o presidente da Petrobras, para baixar o preço do petróleo, meu querido presidente, não faça isso não, moço. Porque você já está começando a prejudicar a gente com esse negócio aí. Deixa o gajo lá, ele está fazendo o que você mandou fazer, ele é um cara que você de confiança seu, ele fazia coisa bonitinha, os dois, o outro que saiu também, mesma coisa, porque tem travas. Se o senhor presidente não entendeu como que funciona o conselho, como funcionam as coisas, o que vai fazer? A Petrobras, graças a Deus, parou de fazer loucura. Então, mas só que é o seguinte, você tem que deixar o cara baixar agora o preço, porque agora está na hora do preço baixar. Está na hora de baixar, fazer aquelas oscilações naturais e bondosas, se assim pode se dizer. Né? Já tá na hora, não, moço? Senão, como é que faz a situação? Aí não dá, hein? Aí não tem condição. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Notícias. Infomoney. Bolsas caem e petróleo sobe antes da ata do FONC. E com novas sanções à Rússia. Esses são assuntos do mercado de hoje. E o mercado está de olhão. E como já está caindo todas as bolsas de todo lugar do planeta, é óbvio que alguma coisa não muito boa vai sair. Certo? Parece que a inflação na Europa, que a Merkel estava segurando e falando, não, isso é passageiro. Calma, não vou mexer com juros. Parece que agora ela vai ter que mexer com juros. E se a Europa mexer com os juros, se os Estados Unidos mexer com os juros, não afeta muito não. Mas se a Europa, com o euro forte, porque os Estados Unidos está com a moeda, fabricou muita moeda, né? A maquininha deles de fabricar moeda fabricou demais. Então perdeu a valorização. Mas o euro, moço, se o euro falar assim, eu vou pagar uns juros... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O euro é classificação, a Europa é classificação A. E aí que você vai ver investidor indo tudo pra lá. E eu tomaria cuidado, porque uma guerra na porta da casa, mesmo sendo A, para investidor, nota máxima, pode vir fundos e tudo mais.
eu tomaria um pouquinho de cuidado, mas precisa subir esse jurozinho. E europeu que não tem costume de pagar juros em financiamentos, americanos que não têm costume de pagar juros em financiamento, sofrem e sofrem muito. Brasileiro, meu querido, brasileiro já fala assim, mais uma que eu entrei no buraco, mais uma que eu entrei no buraco. Porque o povo acha que é assim, eu vou comprar uma casa em 20, 30 anos, financiado. Moço, não faz isso. Eu vou comprar um terreno no condomínio fechado, não faz isso. Porque é o terreno mais a limpeza do terreno mais a manutenção do condomínio. Se você quer comprar alguma coisinha, compra um terreno. Compra, monta a sua casinha que sai mais barato. Só que, terreninho de bairro, mas não acho terreno de bairro, então você muda de cidade. Se o seu problema é a casa, muda de cidade. Vai para uma cidade menor e arrume um emprego menor. É melhor você ter uma casa numa cidade onde o seu emprego vai ser menor do que você ter um terreno num lugar onde o seu salário é maior, mas as despesas são gigantescas e você não consegue ter e pagar nada. Essa é a dica que eu dou. A migração tem que ser nesse sentido. Tem que voltar para as origens, vão voltar para o Nordeste. Sou nordestino, vou voltar para o Nordeste, sou não sei o que, sou do interior, vou voltar para o interior. Essa é a pegada. Essa é a pegada. As grandes empresas e as grandes novas cidades vão surgir no interior. Escutem o que eu estou falando. Cidades do interior vão crescer como jamais vista. Vão nascer novas cidades nos interiores. E cidades de altíssima tecnologia, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Porque o dono de uma empresa, ele vai comprar um lugar numa cidade interior e vai levar sua empresa para lá e vai falar, vem funcionários, vamos para cá, vamos trabalhar lá, a vida tá mudando, vamos tudo para outro lugar. Ai, 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 ai. União Europeia, saiu na Infomoney também, a União Europeia anuncia novas sanções contra a Rússia e veta a importação de carvão. Essa era a expectativa da Alemanha, da União Europeia. Por quê? Países como a Alemanha e a Áustria continuam reticentes sobre possíveis sanções contra hidrocarbonetos, que é o carvão, né? Esses carvões, essas hidrocarbonetos a gente usava para máquina de solda, eu lembro antigamente, eram umas pedras que eram em contato com o líquido, ela pega e solta gases que aumenta a pressão e gera energia. É usado para fogo de solda, é muito interessante, é como se fosse gás em pedra. É um gás em pedra, é um gás no estado de pedra. Aí ela sofre uma reação e sai transformando em gás. Aí aumenta a pressão e vira um gás, moço, que pega fogo lascado, hein? Nossa Senhora, é bonito de ver. E só que é o seguinte, a Alemanha não tem muito para onde ir. Eu vou comprar de quem, da onde, como? Não chega, o consumo é muito grande para vir caminhãozinho levando gás. Não dá conta, não dá conta. E aí, como é que vai ser? Como é que vai fazer? Para onde vai? Como é que deixa de ir? Como é que deixa de fazer? Moço do céu, a energia elétrica lá vai ter que ter uma mudança radical na Europa inteira com isso daí. E vai ter. Isso daí vocês vão ver o quanto de ventilador vai ter lá. Falando em ventilador e energia, o governo pega e me libera a CPFL, que já teve um aumento gigantesco há poucos meses atrás. Um outro aumento agora de 13% nas contas elétricas aqui da região todinha aqui do estado de São Paulo, da CPFL. Moço do céu, mas governo, que raio que é isso aí? 13%? A gente não está tendo condição, acabou de subir a conta de luz e vão pagar mais tanto. Tá na tarifa vermelha e pelo amor de Deus, e como é que fica isso aí? Porque uma vez que deu aumento, não volta mais para trás. Deu aumento porque está usando ainda energia, não sei do que. E aí, não volta mais para trás. E faz o quê? Como é que faz? Olha, os chineses estão felizes da vida, né? Mais aumento, né? Vamos pegar tudo dinheirinho no bolso. Oh, delícia, né? E o povo que se lasque, né? Como é que faz? Isso daí tudo para as indústrias, para as empresas, como é que faz?
nós estamos passando fome, já estamos na esgoelado. Aumentar mais isso, ó, vai quebrar as pernas nossas de todo jeito. Nossa, moço, ó, nessa daí eu vou falar para você, a agência reguladora, ó, pisou na casca de tomate aí, moço. Na casca de tomate podre ainda para escorregar bonito. Ah, não dá, hein? Não dá, hein? Ah, não tá dando, hein, moço? Tá dando não, esses aumentam, e aí? É só no nosso? Ah, não tem condição, né? Como diz o Datena. Infomoney. Vale inicia a obra de 1,6 bilhões no Pará, com foco na descarbonização. A unidade terá capacidade inicial de produzir 250 mil toneladas por ano de ferro gusa verde, que é o que menos polui na hora de você fazer os tratativas, que é o ferro que eles estão querendo procurar, podendo chegar no futuro a 500 mil toneladas. Existe o seguinte, as empresas agora entraram na moda de que precisa de ferro mais limpo para que gastem menos energia na purificação e na fabricação do ferro. Só que para você minerar isso, você gasta muito mais. E eles estão dispostos a pagar muito mais em minério mais puro do que o minério mais sujo, que vai ter que gastar mais energia. Porque a energia para se tratar o minério depois está muito mais cara do que pegar um verde, que já vai pagar. Ou seja, o faturamento da Vale vai aumentar muito mais pela mesma quantidade de minério, porque agora vai ser o minério verde, que é muito mais caro, mas as empresas para processar vai ter um custo praticamente equivalente e poluindo menos. Essa é a nova pegada do mercado. Interessante, hein? E nisso vai sobrar o minério mais vagabundo e aqui no Brasil vai deitar e rolar. Aqui nós vamos pular de alegria, viu? Vai ser bom pro Brasil isso aqui, gera emprego, rapaz. Nossa, o Pará vai virar uma potência, hein? O Pará vai virar uma potência, hein? Quem tá querendo arrumar um emprego bom, moço, eu acho que é lá no Pará que o negócio vai vingar, hein? O Pará vai virar uma potência. Não se assustem se amanhã o Pará virar um novo Rio de Janeiro em valor financeiro. O Pará vai passar o Amazonas logo, logo, hein? O Amazonas só é por causa da Zona Franca de Manaus. O Pará vai ser uma potência. Escuta o que eu tô falando. Vocês não têm noção de como que vai crescer essa cidade, esse lugar. Mas na mesma proporção vai ter os riscos e os problemas climáticos que pode afetar ali, inclusive com grandes ondas para quem mora naquela região específica do litoral. Uma coisa que vai acontecer mais para cima pode chegar reflexos para baixo. Infomoney. Arthur Lira, não tô falando agora aquela de filme, viu, moço, que passa prédios, não tô falando disso aí não, mas eu tô falando daquelas que alcançam o primeiro andar de um prédio. Infomoney. Arthur Lira defende privatização da Petrobras e revisão da lei das estatais. Olha só que interessante, o presidente da Câmara agora, de uma hora para outra, está começando a apoiar ideias do governo do Bolsonaro. O que aconteceu? Era amigo, Bolsonaro indicou. Depois ele virou inimigo e agora está voltando a ser amigo, porque a maioria da Câmara, que seleciona quem é o presidente da Câmara, agora é do partido do Bolsonaro. Olha só o jogo de interesse desses caras. Então o que ele faz? Não, nós temos que aprovar isso. Por que eu tenho que aprovar isso? Porque a maioria da Câmara é do Bolsonaro e o Bolsonaro quer isso. Então, para ele não ficar ruim na fita, é como se ele estivesse aprovando isso. Para você ver o nível de safadeza desses políticos, moço. O cara, quando viu que o Bolsonaro perdeu a força da Câmara, eu sou contra o Bolsonaro. Agora, quando ele viu que todas as pessoas foram pro partido do Bolsonaro e viraram de apoio do Bolsonaro, aí agora eu aprovo as coisas do Bolsonaro. Vou aprovar reforma tributária, reforma não sei o quê, privatização, revisão não sei do quê. É muita safadeza, moço. É muita maquiagem. Ai, meu Deus do céu. Essa política porca, imunda. O gajo é um camaleão. O gajo é um camaleão. RFI, jornal RFI.
com 2% de intenções de votos, 2% de intenção de votos, socialistas podem virar nanicos em presidencial na França. Após comandar a França por 2 décadas nos últimos 50 anos, o Partido Socialista luta para sobreviver nesta eleição presidencial. Só 2% da população quer eles. Já estão de saco cheio, já vão meter o pezão na bunda do presidente da República. A França vai se tornar capitalista com força total. Você sabe o que significa? Não é só capitalista. Ela vai sair do socialismo e vai virar pro extremo. Mais um país que vai pro extremo. E vai pro extremo direito, hein? A França, moço, vai, olha, a França vai dar uma guinada no planeta que vai assustar, hein? Vai assustar a Alemanha, porque a Alemanha vai ficar para trás. Se a França virar da direita, você vai ver o que é o crescimento da França. A França vai virar uma das maiores potências que tem. Só que tem um detalhe: a esquerda vai fazer protesto. Vai virar um caos com alto crescimento. A França, moço, quem mama na mamadeirinha da França vai deixar a mamadeirinha de lado. Vai deixar de lado. Pois é. Infomoney. Isso é uma coisa que eu li e eu pergunto a mesma coisa para mim. E olha que eu já trabalhei lá. Zelensky cobra ONU e pede reforma de sistema para retirar poder de veto da Rússia. Beleza. Tem que tirar o poder de veto. Um só fala não, então não pode mais nada? Como é que é? Tem que ter uma maleabilidade aí, certo? Pelo menos de 90% dos votos. Tem que ter, né? Não pode ser unânime, senão não tem condição. E não é só isso, hein? Zelensky descreveu em detalhes cenas sombrias na cidade da Ucrânia, de Bucha, dizendo que Moscou queria transformar a Ucrânia em escravos silenciosos. E é verdade, é verdade. Só que tem um outro detalhe que eu falei para vocês que eu quero entender a fala dele. Saiu no jornal da RFI. Para que serve a ONU? Ponto de interrogação. Pergunta Zelensky no Conselho de Segurança. E eu pergunto a mesma coisa. As Nações Unidas não são Nações Unidas? Cadê a união das nações? Eu não estou vendo união. Estou vendo uma me atacando, outra me fazendo. Que raio de união que é essa? Se é uma união, cadê a união? Qual é a função das Nações Unidas? Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial para quê? Para não ter guerra. E se foi criada para não ter guerra, por que ela não evita as guerras? Ela só vai depois que a guerra afundou tudo e destruiu tudo. Ela deveria ser uma força de antes, começou a ter, já vou intervir, para não ter. Para não ter. Pois é, a pergunta dele é a mesma que a minha. E eu vou falar para você, hein? Vai colocar em xeque as Nações Unidas e tudo que está acontecendo lá na Ucrânia. Está mudando os paradigmas do planeta. A nossa sorte é que esse gajo era da direita lá, então ele está jogando no ventilador em cima das Nações Unidas, que é totalmente social, jogando um choque de realidade e de racionalidade. Porque o que tem a ver? Eu só vou em pós-guerra? A minha função nas Nações Unidas, a minha agência, ia só em pós-guerra. E eu ficava me perguntando como que puderam deixar chegar nessa situação? Como que puderam deixar essa situação? E ninguém falava nada. Não, isso aqui é nosso serviço, as coisas são assim. São assim como? E as forças de segurança servem para quê então? Ah, tenha paciência, não? Não dá para engolir essas coisas não. Vamos para a política braba? Vamos lá, para a nossa brasileira aqui. Saiu na Veja, revista Veja, o jornal da Veja, do site, a seguinte título: Lula fora da disputa por causa de doença. O que o PT diz sobre isso? Ex-ministro do Turismo insinuou que o ex-presidente pode arrumar pretexto para desistir da eleição. A nota é sobre uma fala do ex-ministro. Só que tem um porém. Eu acho que é uma intuição que esse gajo deu e soltou mais uma no ar. Eu cantei a bola lá atrás sobre a saída do presidente dele ficar doente. Se o gajo percebeu que ele pode alegar que vai ficar doente, é porque ele pode ficar doente mesmo.
Quem vai alegar, porque você sabe como é que é, quando um acusa é o outro que faz? Olha só, vocês lembram que eu falei pra vocês? Quando você vê muito um falando, é porque vai acontecer com aquele outro. Então vamos lá, ele pegou e falou da doença do Lula, ponto. O Lula realmente vai ficar doente. O espiritual está montando isso, já está fazendo andar. Ou seja, o que eu vi já está em andamento. Quando ele pega que fala que o Lula vai simular uma doença, é o espelho, quem falou? É alguém do Bolsonaro. Então quem que vai espelhar o quê? O Bolsonaro. Vocês lembram que eu falei que o Bolsonaro pode simular uma doença e sair? Pois é. Tudo no espiritual tá ali, cara. Eu li isso aqui, eu falei, cara, o que eu falei tá acontecendo, moço do céu. Porque tá falando de uma coisa que é diferente, é o inverso do que eu falei, mas na verdade não, é o espelho, porque quem tá falando é o espelhado, que tá mostrando o que pode acontecer lá. O dia que vocês começarem a entender como funciona a espiritualidade, vocês pegam isso aqui no ar e vocês falam, cara, nossa, vai ligando os pontinhos. O espiritual tem muito disso, espelhar e dar sinais. Sinal. Vai na minha que vocês não se arrependem. Nesse sentido, tá? No resto não, pelo amor de Deus, hein? Não sou profeta. Nem santo dos santos. Tô longe disso. Sou um pecador tentando sair das masmorras, dos vícios das masmorras. Meu Deus do céu. Isto é... Sentiu, saiu no jornal da Isto É, sentiu, : chefão petista se assusta com Tebet, Leite e Moro juntos. Lula da Silva, o ex-tudo, ex-presidente, ex-presidiário, ex-corrupto, ex-lavador de dinheiro, pode gostar de muita coisa. Gostei desse texto, rapaz, desse jornal. De dinheiro a poder, passando por uma cachaçinha, mas não suporta concorrência e democracias verdadeiras. Aliás, nunca suportou. Não à toa conduz o seu PT, Partido dos Trabalhadores, com a mão de ferro e chave do cofre, desde sua fundação, jamais abrindo espaço para a renovação. E isso eu canto, falo toda hora. O PT vai morrer por causa disso, de não ter renovação. Eu só fico falando, o PT tem que voltar nas origens do que era lá atrás. Muito menos permitindo aos demais partidos de esquerda a participação efetiva no jogo eleitoral. Isso é uma verdade. Ele pega e coloca PCdoB, PSOL, tudo embaixo dele e fala, vocês são embaixo de mim. E o PSOL e o PCdoB, eles deveriam ter a raiz deles própria, trazer a cultura deles própria. Mas professor, você gosta? Não, mas tem que ser, porque é importante para nós entendermos o que é uma ideologia comunista, o que é uma ideologia socialista, para que nós consigamos, num futuro, ver que tem coisas boas e maravilhosas aqui, mas a implantação pura não presta. Então, quando a gente pegar e ver isso e mesclar com o capitalismo, a coisa flui, gente. E isso não está acontecendo no Brasil. É isso que precisa acontecer no Brasil. A gente pegar e ir nessa religião da esquerda, pegar as coisas boas que tem nessa religião, e na religião da direita, pegar as coisas boas da religião. Não é isso que eu falo das religiões no outro canal? E fazer isso com a política. Fazer isso com o bem-estar social das pessoas. O social tem que existir. Só que o capitalismo também tem que existir. O que precisa entender é que empresário não é demônio. Isso que a esquerda tem que entender. Empresas não são demônios. O que precisa entender a esquerda é que as empresas têm participação dos lucros. Elas dão lucro, elas dão dinheiro. O que o governo tinha que entender é que esse lucro deveria ser comprado, em vez de comprar dólar para reserva, poderia ser comprado ações de empresas e pegar os lucros dessas empresas e distribuir para o povo. É isso que tinha que ser, você usar o capital para fazer o social, mas de forma capitalista, como os fundos de aposentadorias de grandes indústrias e grandes empresas fazem. Ou você acha que os fundos de pensão, os fundos de aposentadorias dessas empresas que ficam pagando altas aposentadorias para os funcionários, fazem o quê? Eles pegam aquele fundo,
que aquele dinheiro que era do povo, que foi recolhido dos funcionários, e capitalizam, eles investem em empresas e pegam os lucros dessas empresas, a valorização disso daí, repassa para os seus sócios. O investidor nada mais é que um aposentado em trabalho, trabalhando. Como isso? Arriscando o seu próprio dinheiro. Em vez de ser o fundo arriscando o dinheiro, colocando lá para pagar a aposentadoria, ele mesmo pega o dele a mais, porque tira 10% do salário dele para fazer a aposentadoria. Ele fala, eu vou tirar mais e vou eu mesmo investir para pegar mais. Em vez de eu receber só na aposentadoria, eu vou pegar uma outra parte e pôr. É isso. Tem que parar de demonizar o capitalismo. O capitalismo não é ruim. O socialismo que tem que saber adaptar e fazer o lado social dentro do capitalismo. Se não fizer isso, nós não saímos do atoleiro. Ou a esquerda para de pegar e fica seguindo cartilha imunda lá do fundo e pega a essência do comunismo, que é o bem-estar social, ou nós não saímos desse buraco sem fim. Se você ama mesmo o social, ama mesmo as pessoas, pare de falar mal do capitalismo e aprenda como fazer a riqueza para o social. É isso que tem que fazer. Então é a indústria que ganha dinheiro, então nós do socialismo vamos construir uma indústria e vamos concorrer com as outras e vamos pegar o lucro das empresas e vamos distribuir para o povo. Isso sabe como que se chama? Cooperativa. Pois é. Então, tem meios. O problema é que eles querem fazer o quê? Não, você trabalha e me dá tanto. Me dá tanto. Não, moço. O trabalho é a essência do crescimento. Tem que trabalhar. Ganhar mamadeira não dá. E pra gente encerrar, Poder 360. Brasil está conturbado pela ideologia, diz Bolsonaro a militares. Ou seja, tentando apaziguar e mostrar o que está acontecendo. Da fala de que vai mandar todo mundo embora. Só que tem um porém, a direita também está criando uma ideologia de demonização da esquerda. Então, um fala que esse é o demônio e esse fala que esse é o demônio. E tá os dois demônios e nós não saímos do buraco. Em vez de vir alguém e falar assim, olha, esse ponto é bom, esse ponto é ruim, esse aqui, não sei o que, não sei o que lá. E o pior de tudo, tanto um lado quanto o outro lado, criou o populismo. Aí, ó, os dois afundam junto. E quem afunda junto com os dois? O Brasil. Menos mal do jeito que tá. Porque se entrar no radicalismo do que foi comentado que vai fazer na economia, o outro lado, o da canhota, moço, nós estamos lascados. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe infinitamente. Namastê.